e chega até o átrio e vai terminar no Calvário, que é o sacrifício. Nós começamos do Calvário. Do Calvário para o altar. Então, assim, a nossa salvação não está no arrebatamento. Essa salvação está no Calvário. É frutar da sua ressurreição. Então, Cristo, quando ele vai para a cruz, ele vai por mim. Se você não entender que Cristo e essa é a mensagem, receba Jesus, tá? O que é receber Jesus? Entregue sua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus, Abraão entendeu isso. Entregar a vida para Jesus é receber a substituição. E ele creu na substituição. Então, o que é receber Jesus? É crer na substituição, porque ele foi para a cruz, pastor, por mim. Ele me representou. Então, a condenação que estava sobre mim já não está mais. Está sobre ele. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Oi, gente! Ótima noite para nós. Estamos aqui no Bate-Papo Transformado para falar sobre a ressurreição de Cristo. O nosso amigo pastor Marcelo Paiva. Nosso adorável amigo pastor Marcelo Paiva se dispôs a estar aqui nessa noite para trazer essa mensagem, né? Amigo que me impulsionou a estar, né, com esse trabalho aqui. Né, que você possa lá curtir, compartilhar, MP Podcast, né? Fica à vontade, Marcelo. Amém. Cara, para mim é uma honra também aqui, uma boa noite para vocês de casa que nos veem, ou um bom dia, vai depender do horário que você vai ver esse conteúdo também, né? E muito feliz, viemos conversando até aqui sobre isso, né? Sobre impulsionar outras pessoas no chamado, né? Nós fomos impulsionados por alguém e estamos impulsionando a outros, né? Então a gente não está começando nada novo, estamos dando continuidade àquilo que nosso mestre começou. Então, cara, muito feliz de estar aqui, né? De ver você também crescendo nessa área também. E que o Eterno abençoe esse projeto, como já tem abençoado. E que leve outras pessoas, né? Como é o que eu sempre digo, a pensar. Né? Um rei na Idade Média, cara, tinha menos conhecimento do que uma criança de 8 anos. E ele dominava uma nação. Então isso significa que o conhecimento sempre foi uma arma, né? Mas sempre esteve na mão da elite, nunca liberado para todos. E o podcast ele tem essa dinâmica, né, cara, de alcançar todos, sem exceção, né? Sem classe financeira, sem posição, nada disso. Então que o Eterno abençoe esse projeto, abençoe sua vida, muito feliz de estar aqui junto contigo. E falar sobre esse assunto, cara, que eu digo que é um assunto que todo cristão tem que entender um pouco. Só é grato ao sacrifício de Cristo e o que Cristo fez, se você entende o poder da ressurreição dele. Eu queria falar um pouco sobre isso, senão vamos trocar uma ideia aqui. Um bate-papo transformador, né? Que possa ser ressuscitar projetos, ressuscitar vidas, para que o nome do Senhor, né? Aquele que se dispôs na cruz a morrer e passar esse momento de retornar para cumprir sobre nós o propósito. Porque se fosse só a morte na cruz, estaria só consumado. Mas ele ressuscitou para dizer assim, ó, ainda tem esperança para nós. E a gente vai ressuscitar na glória, né? Sim, sim. Porque a morte do nosso Senhor, ali é para pagar o preço, né, cara? Quando ele diz tetelestai, ali a palavra grega para aramaica para preço pago. Os judeus eles sempre creram na ressurreição dos mortos. Daniel ele prega sobre isso, Jó também fala sobre isso. Só, cara, que tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição dos corpos, a glorificação dos corpos, era um mistério. Então os judeus sempre creram que um dia aqueles que morriam em Cristo, na esperança do Messias, na fé no Messias, eles seriam ressuscitados. Mas eles não tinham entendimento de que seria com o corpo glorificado. E a ressurreição do nosso Senhor, eu sempre faço uma separação entre a cruz, o Senhor na cruz, ele foi por mim e para mim. Então o apóstolo Paulo ele diz que o Senhor ele veio para que a bênção que estava em Abraão chegasse até os gentios. E isso é algo fantástico. Como eu falei aqui no começo, né, no nosso bate-papo, nós não estamos começando nada, nós estamos dando continuidade àquilo que já foi. Cristo é o fundamento, né? De tudo.
Então, assim, Paulo diz que veja como cada um constrói, porque ninguém pode construir senão o fundamento que já foi posto em Cristo Jesus. Porque se alguém construir sobre um outro fundamento que não seja ele, a construção vai sofrer dano. E eu falava contigo, né, no carro, que a gente nunca pôde perder tempo, principalmente agora, que nós estamos nos segundos da volta do nosso Senhor. A gente ouve por aí sobre essa expressão de ganhar tempo, né? Tem que ganhar tempo. E a palavra diz que foi nos dada uma porção de tempo, cara. Cada um de nós, eu vejo esse código ali em Neemias, entende? Neemias fez em 50 dias o que o povo não conseguiu fazer em 60 anos. Porque Neemias, como você falou, vem me dando uma aula no carro aqui, eu sou muito grato até aqui, né? Já foi no seminário. Neemias ensina que com foco, entendimento da missão e foco, você consegue chegar. Então ele fez em 50 dias o que não conseguiram fazer em 60 anos. Por quê? Porque eu não consigo ganhar mais tempo. Davi diz que foi nos dado uma porção de tempo. Como eu falei, está codificado em Neemias. E assim, eu serei indesculpável no grande dia quando for prestar conta. Porque foi me dado o tempo certo. Como no Neemias, no livro de Neemias, foi me dado o tempo para cumprir a missão. Foi me dado os recursos. O rei liberou recursos para que eu cumprisse a minha missão. E o rei eterno também liberou os recursos. Por isso que eu vim aprendendo com o Senhor. Nós não temos necessidade de nada. Se nós estivermos na missão, vivendo a missão, como o Senhor falou comigo no carro, vivendo o nosso chamado, vivendo o nosso propósito, nós não teremos necessidade de nada. A necessidade ela se manifesta quando nós estamos longe ou fora do propósito. Estando no propósito não vai faltar recurso. Agora foi me dado um tempo e eu não posso perder tempo. E todo mundo, ou muitas pessoas vão ser instrumentos para que gerem em mim distração. E a distração vai me roubar tempo. Nós temos que estar lutando todo dia para melhorar o tempo. O tempo só vai dessulando todos os dias e a cobrança vai aumentando para nós. O que nós temos feito com o tempo? Nós temos que estar aperfeiçoando o nosso tempo todos os dias, ressuscitando, né, esse Cristo que morreu, reconhecendo esse amor tão grande que teve por nós. E o que nós temos feito com o tempo que ele nos concedeu? Cara, assim, é muito top, é muito top te ver desse lado da mesa, né? Já gravei 2 vezes contigo lá no meu programa também. Eu tô muito feliz no Senhor aqui em te ver fazendo isso, né? Sendo impulsionado a fazer isso. Cara, eu digo que tempo ele é tudo. Nós estamos vivendo um único lugar que existe, nesse nível de existência, é o único lugar que existe a questão do tempo, né? Na eternidade não existe tempo, tudo é o já, é o agora. Então isso é tremendo porque o Senhor, Davi diz isso, que nós devemos orar ao Senhor pedindo ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias, para que seja criado em nós um coração sábio. Se você sabe, tem um filme que eu indico, quem nos vê, que é O Preço do Amanhã, o nome do filme. Cara, esse filme, ele revela muita coisa. E o Senhor tem falado muito, isso é doido que eu vou falar agora, mas é o que eu creio. O Senhor tem usado filmes para falar o que pregadores não têm falado. O Senhor tem usado filmes para revelar coisas que os pregadores não estão alcançando a revelação. E esse filme, ele fala muito sobre isso, O Preço do Amanhã. E o tempo é tudo, irmão. O tempo é tudo. O Senhor Jesus, ele, no final da sua jornada, e na cruz ele disse, né? Tetelestai, está consumado. E então ele entrega o Espírito, ou seja, ele cumpriu tudo que ele, na primeira vinda dele, né? Sabemos que a vinda do nosso Senhor será em 2 vezes. 2 manifestações. Ele vem. Ele vem. Até eu conversando com o irmão, acho que Carlos, nós tocamos no ponto que eu vou falar sobre a ressurreição. Não há ressurreição se não houver encarnação, né? E não reencarnação, né? É encarnação. E nós falávamos sobre a questão dele estar entrando em Jerusalém montado num jumentinho. E aí trocamos a ideia, né? A humildade. Eu falei, mas só que tem um código aqui, cara. Porque um rei, quando ele chegava numa cidade, ele via montado num jumentinho, era a indicação que ele estava vindo em paz, trazendo uma mensagem de paz. Mas quando um rei voltava ou vinha num cavalo, meu irmão, é guerra. Então a primeira manifestação dele é como filho de José, né? O salvador dos gentios. Então ele entra para cumprir o profeta, se não me engano, Zacarias agora. O nosso rei montado no jumentinho, uma mensagem de paz. Agora, quando ele voltar, vai ser montado num cavalo. Certa vez, um rei, chegando até uma cidade, até um reino, ele mandou um súdito ir na frente dele e anunciar ao rei daquela cidade que o meu rei está chegando.
E ele manda te perguntar como você vai recebê-lo, como amigo ou como inimigo. E esse rei de lá, cara, da cidade estranha, pensou e falou assim: diga com ele que eu vou pensar um pouco mais. O súdito volta até o rei e diz assim: rei, a mensagem dele é que ele vai pensar um pouco mais. E o rei desse súdito diz pra ele assim: então vá e diga a ele que enquanto ele pensa, eu chego como inimigo. Então assim, irmão... não tem tempo para pensar. Não tem. O mal não da nossa geração, mas do ser humano, é achar que tem tempo para tomar a decisão que pode mexer com toda a sua eternidade. Eu digo, querido, que se o preço foi tão alto, tão grande, é porque as consequências da desobediência também é muito grande. Como eu falei com o senhor, né, eu tive uma experiência uma vez do outro lado, onde as pessoas vão. Eu fiquei quase uma semana sem conseguir dormir. E os intercessores tiveram que interceder por minha vida pelo que eu vi lá. Então é o que eu falei com o senhor, né? Eu tenho cabeça de pastor, não sei se me apresentei, né? Pastor Marcelo Paio. Eu sou pastor e presidente da igreja Uma Semente para as Nações. E a visão que o senhor me deu é uma alma por vez, e sempre alma. Eu não estou preocupado com tijolos, não estou preocupado com construção humana, estou preocupado com pedras vivas. Então eu sei que o senhor compartilha da mesma visão. Então, assim, uma alma vale mais do que o mundo todo. Então eu tenho cabeça de pastor e coração de evangelista, né? Porque o evangelista ele faz de tudo para alcançar uma alma. E eu tenho esforçado e gastado os meus dias para que a ressurreição dele se torne conhecida, a morte e a ressurreição dele se torne conhecida. O ministério é semente, né? Para uma nação. Uma semente. Uma semente. Uma né? semente. Com uma semente a gente entendemos, né? Que às vezes as pessoas... Eu preciso ter muitas coisas para fazer. Precisamos ter uma semente. Essa semente, ela vai gerar uma árvore e ela vai frutificar e gerar muitas sementes, né, pastor? Semente. E se começou essa semente, brotou no meu coração que está aleluia. germinando, Valeu né? tudo, então. Porque é tempo e a gente não podemos perder tempo, né? Tem uma semente, vamos lançar essa semente e vamos trabalhar essa semente para essa semente ir frutificando. Germinar. Que não pode parar em nós. Nós temos que entender que ainda tem uma geração que tem que viver os frutos do Espírito. Essa semente tem que ser gerada todos os dias no seu coração, e de muitos ainda que estão perdidos, que ainda não reconheceu que Cristo não está morto, ele ressuscitou. Muitos estão achando que ele está morto ainda. Mas ele está ressuscitado. Eu digo que se o que eu estou carregando, né, morrer comigo, eu falhei na minha missão, cara. Como eu falei, né, Jesus, quando ele morre vazio ali, consumei a obra que tu me deste para fazer. Paulo, da mesma forma, cara, Paulo diz: eu combati o bom combate, guardei a fé e completei minha carreira. Eu completei, meu irmão. O que eu vim fazer, eu fiz. Né? Já estou pronto, estou sendo oferecido como oferta de libação, estou vazio, cara, não levei nada, sabe? Não deixei nada, não economizei nada, como o senhor comentou comigo aqui, né? Que o verdadeiro líder, de acordo com a Escritura Sagrada, é aquele que faz cada vez menos importante a sua pessoa, naquele lugar ali, a sua presença, e faz discípulos não dele mesmo, mas discípulos de Cristo. Discípulos maiores do que ele. Uma semente para as nações, ela é daquele texto de João, que o Senhor Jesus menciona. Se uma semente cair na terra e permanecer viva, ela permanece só. Mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. E essa semente é ele mesmo. Ele era o primogênito. Perdão, ele era o unigênito, né? O único do gene. Mas com a sua morte... Única semente. Então é uma semente para as nações. É Cristo para as nações. Não é o Marcelo para as nações, não é a minha denominação para as nações. O senhor compartilha a mesma visão que eu. Não é uma placa, né, para as nações. É o Cristo vivo, é o Cristo ressuscitado para as nações. Essa visão que Cristo ressuscitou e a gente somos a semente dessa ressurreição. Nós somos essa semente. Sim. E a gente tem que morrer para a nossa vontade, pelo nosso ego, pelos nossos querer, e viver, né, gerando Cristo todos os dias ressuscitado. Porque veio sobre nós, e sobre nós vai ter essa grande renovação, essa grande revolução, esse grande ato que Jesus fez, porque ele preparou.
na sua morte, ele nos religou, ele nos reelegeu, ele nos chamou de filho, ele diz, preparei morada para você. Paulo diz que nós fomos convocados, nós fomos chamados, salvos, eleitos para as boas obras. Obras essas predestinadas antes da fundação do mundo. Então nós não vamos fazer nada novo. Nós não vamos fazer nada na nossa cabeça. A gente vai dar continuidade. Eu acho lindo quando o Senhor fala sobre o tabernáculo. No tabernáculo ele já ensinava o processo até chegar no Santo dos Santos. Então primeiro vem o deserto, átrio, santo lugar e santo dos santos. E ele mostra ali, através de Moisés, os utensílios que haveria no átrio, no santo lugar e no santo dos santos. Ou seja, nada mais é do que a jornada cristã, a jornada espiritual. E o tabernáculo, ele era cercado, né, por, vamos dizer assim, por muros feitos de pele, se não me engano, com 6 metros de altura. Acho que é isso. De forma que quem estava de fora não podia contemplar o que estava acontecendo lá de dentro. Tem que entrar, cara. E o primeiro portão do tabernáculo se chama o caminho. O primeiro portal é o caminho. E nesse portal, que era feito de peles, haviam ali, era tecido de linhos, tinha as 4 cores nesse, vamos dizer assim, nesse véu, que não era um portão de madeira, era um véu. Uhum. E as 4 cores que representam os 4 evangelhos, ou seja, é por intermédio do evangelho que você vai desfrutar da vida eterna. Cristo disse que vocês meditam nas escrituras o tempo todo, e são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus não diz que ele é o texto escrito, entende? Mas ele é o verbo vivo, né? Quando vocês leem, vocês vão me achar na escritura, porque a escritura testifica de mim mesmo. Então no tabernáculo você vê ali a jornada. A partir do momento que você entrou, querido, pelo portão, você não vai escolher o que vai fazer no reino. Né? Quando eu escolho o que eu quero fazer no reino, eu, na verdade, estou fazendo um desserviço ao reino. Um reino não é um povo, só tem cabeça e braços, entendeu? Então, assim, as obras já estão predestinadas. Então, a lei nos ensina como vai ser a nossa jornada. E é interessante que, quando o Eterno deu a planta do tabernáculo para Moisés, o Eterno começou do Santo dos Santos para o átrio, a planta. Por quê? Porque quando Cristo vem, ele vem do Santo dos Santos, e a última etapa da sua missão é o sacrifício. É o Gólgota. Agora eu e você não. A gente passa pelo portão e o primeiro utensílio que a gente encontra é o altar. Cristo, ele morre na cruz. Isso é muito forte. Cristo, ele vem do Santo dos Santos, que é as moradas celestiais, passa pelo santo lugar e chega até o átrio e vai terminar no Calvário, que é o sacrifício. Nós começamos do Calvário. Do Calvário para o altar. Então, assim, a nossa salvação não está no arrebatamento. Essa salvação está no Calvário. Ele fala isso na ceia, né? Anunciai a minha morte até que eu venha. Então já aconteceu, entende? E para a gente chegar a esse Calvário, a gente tem que entender o processo, né? Como falando sobre a semente. Somos uma semente, tem um processo, né? Quando você tem uma semente, não adianta, você tem que preparar a terra, né? Cavar. Ela tem um processo de dentro da terra você cuidar para gerar fruto, né? E tem que se abrir mão daquilo. Ela tem que morrer. Enquanto ela estiver viva ali, dentro, lutando para ela, essa luta que vivemos dia após dia, de morrer o velho homem, morrer a carne e viver o total no espírito. É o Calvário. O Calvário nos leva à morte de nós mesmos, do nosso querer, do nosso ego, da nossa ideologia, né? Nosso coração é muito enganoso, nossos pensamentos são, né, esperançosos por algo novo, mas ele já determinou. O caminho do Calvário é o caminho do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho vai nos ensinar que não vai ser fácil. Eu estou para fazer uma pregação intitulada O Evangelho que Paulo não pregou. O evangelho que Paulo não pregou, porque hoje estão pregando um evangelho que Paulo não pregou. E Paulo tinha dito que se um anjo dos céus, né, viesse com outro evangelho que não fosse o evangelho que ele tinha pregado, que era para considerar esse anjo anátema. Agora é interessante porque a palavra anjo é uma palavra hebraica para... Eu esqueci a palavra hebraica para anjo agora. Que significa mensageiro. Isso. Né? Mensageiro.
Só que essa palavra mensageiro, malar significa mensageiro. Só que a palavra malar, ela pode ser aplicada a um ser divino como a um pastor. Por isso que Apocalipse, se você ver ao anjo da igreja escreve, né? Ao pastor. Então a palavra pode ser aplicada, é um mensageiro. Então um anjo ele traz uma mensagem, o pastor também traz uma mensagem. Então olha o que Paulo está falando. Ainda que se um anjo vier com outro evangelho, Paulo está colocando a palavra malar. Pode ser um ser divino ou um pastor, que não seja o evangelho que eu tenho pregado. E eu acho isso muito forte, pastor, porque o evangelho que Paulo prega é o evangelho da cruz. Ele viveu no seu chamado. Quando Cristo conta com ele na rua direita, ele já estava rendido aos pés do Senhor e é decretado sobre ele a sua missão, o processo que ele tinha passado. É instrumento para padecer. Será que nós estamos dispostos? Sim. Não tem o evangelho sem Gólgota. Tem que estar disposto a padecer. Isso que é difícil, pastor Marcelo. Porque quando Deus encontra com ele não fala, você é vaso. Hoje nós vemos um evangelho de muito vaso. Ser vaso é fácil. Vaso fica quietinho, mas instrumento padece. Isso já determinou, vai padecer. Você vai em lugares onde você não quer ir. Você vai pregar para quem vai te açoitar. A cadeia vai abrir, você vai permanecer para salvar alguém. Esse é o evangelho de Gólgota. É o sentido da grande ressurreição de Cristo. Foi reformular tudo. Tirar da lei, porque a lei oprimia, e colocar a graça, a misericórdia e o amor de Cristo. Ele sempre tem esperança para aqueles que estão perdidos. Ele não obrigou ninguém a ir após ele, né? Vou dizer ir porque ele já cumpriu a missão dele. Ele falou quem quiser. Agora quem quiser vir após mim é tomando a sua cruz. Não é a cruz dele, entende? Eu vejo pessoas tomando a cruz de Cristo. Eu não posso salvar. Eu não posso curar. Eu passei assim, um momento muito difícil na minha vida, quando, eu não sei se o senhor já passou por isso, sintomas de Deus, síndrome de Deus. É quando você acha que você é suficiente para tudo, entendeu? E chega um ponto na sua vida que você vê que não. Não, você não é suficiente. Você não é o grande eu sou. Você é alguma coisa, mas não o grande eu sou. E aí que você começa a morrer. Porque se ele disse que eu tenho que tomar a minha cruz, quando ele falou isso para os discípulos dele, eles entenderam a mensagem. Cruz para o século XXI tem uma conotação. Há quase 2000 anos atrás era uma outra. Os judeus da época não gostavam nem dessa palavra, cruz. Porque eles viam, né? Pelo menos uma vez por ano eles viam a crucifixão. Eles sabiam o que era uma crucifixão. Então quando o Senhor Jesus falou com eles assim, tome a sua cruz, o Senhor não está falando assim, tu vai viver uma vida toda carregando um madeiro nas costas. Não. Quer andar comigo? Quero, Senhor. Quer mesmo? Quero. Então prepare-se para ser humilhado, rejeitado, cuspido, escarnecido. Ah, Senhor, mas mesmo injustamente, exatamente. A minha cruz, ela é o preço pago por vocês, mas a sua cruz é você que tem que levar. E eu vejo muitas das vezes assim, pessoas atribuindo ao Senhor o que eles têm que fazer. E fazendo aquilo que é o Senhor que tem que fazer. Então a gente está muito bagunçado. Então quando o apóstolo Paulo ele revela sobre o poder da ressurreição, porque Paulo diz de sorte que nós já fomos sepultados no batismo. E interessante porque o batismo de João foi para arrependimento, né? O batismo de João ele funcionou apenas ou até que o Messias se manifestasse. O Cordeiro se manifestou, acabou o batismo de João. Mas muitos hoje continuam executando o batismo de João. Somente por arrependimento. Não basta somente arrepender. E Paulo diz que é o batismo em Cristo, né? Nosso sepultamento do velho homem é em Cristo. De sorte que se nós morremos com ele na sua morte, com ele também nós ressuscitaremos. Então, assim, só que a glorificação dos nossos corpos será na hora do arrebatamento. Mas o ressuscitar já tem que ter acontecido. Ou já era para ter acontecido. Porque a questão, pastor, não é somente morrermos para o mundo.
você não faz mais isso, mas aqui não faço mais nada disso. Tá, e aí? Pô, eu tô aí, cara. Tá, mas aí, cadê a nova vida? Não tem nova vida. Só morri pra velha vida, mas não tem uma vida nova. Não ressuscitei, não estou vivendo a vida de Cristo. Né? Não crucificou os seus pecados, a vida velha. Quando a gente olha assim, quando Cristo fala assim, ó, pega a tua cruz, pega os seus pecados, pega tudo o seu eu e crucifica ele. Porque o único que foi para o madeiro sem nenhum pecado, só Cristo. Ele está dizendo, é uma mensagem que ele deixa para nós, o código é assim, ó, reavalia tudinho. Vê se você não tem que carregar uma cruz maior que a minha. O problema é que a gente vivemos comparação, queremos compararmos com Cristo. Eu aceitei Jesus, eu sou batizado, já não peco mais, vivo uma vida tranquila. Não bebo, não chego, não faço isso, não faço aquilo. Conheço, mas só que ele não está querendo levar Nicodemos. O que adianta? Conhecer tudo, viver uma vida aparentemente tão certinha, mas não ter um coração de arrependimento, grato pelo sacrifício que ele fez na cruz. Nicodemo foi, ele só encontrava com Cristo à noite, vergonha. Bancava o ministério de Cristo, mas não quis nascer. Quando ele encontra, não quis nascer de novo. Temos que nascer de novo. Porque Cristo nasceu de novo. Hein? Porque quando você morre, a ressurreição, ele renasce, ressurreto, como Cristo a subir para o céu. Ele dizendo assim, ó, eu matei a minha carne, mas ressuscitei no espírito para consumar tudo aquilo. E estou descendo, derramando sobre vocês o meu espírito. Hoje vocês não me vê carnalmente, mas vão me ver no espírito. E para quê? Como viveremos esse espírito? É matando a nossa carne. Não podemos viver um povo de Nicodemos. Conheço a lei, conheço tudo. Vivo na lei, mas não vive o amor. É o que eu falei com o senhor, né? A gente até prega, né? Ouve falar. Mas é um desfrutar, entende? A vida com Jesus é desfrutar. Como eu falei com o senhor, eu recebo, desfruto e compartilho. A gente está recebendo e compartilhando sem desfrutar. Ou não tá querendo compartilhar. Mas Cristo, a boa nova da salvação, como Paulo diz, foi nos dado de graça, ela é algo tão forte, mas tão forte. Você, se for a boa nova da salvação, você não consegue guardar só para você. Lembra, se não me engano, em Reis, né? Dos 4 leprosos. Os 4 leprosos. Ali, né, é uma tipologia do evangelho. Eles falam, não é bom guardarmos essa boa nova só pra gente. Mas ninguém valorizou eles. Mas aí que tá... Você vê como é que é o conceito. Eles ficavam para fora da cidade, né? Sim. Estava fora. Ninguém teve coragem de entrar. Eles entraram, mas teve o coração de compartilhar. É que o apóstolo Paulo falou, eu vou pegar as coisas loucas desse mundo para confundir. A gente tem que parar com alguns paradigmas, algumas coisas de religião que para, né? Os leprosos teve mais coragem de entrar. Eles entraram aonde o povo não tinha medo, o povo de Deus estava com medo, porque estava possuída toda a cidade de Samaria. Sim. Eles não vamos entrar. Não temos nada a perder. Ele tá morrendo mesmo. Ficar aqui vai morrer de fome. Se a gente pode mais, a gente mostra mais. É interessante que, como eu acabei de falar aqui, né, cara, em nós é colocado, como diz o saudoso Lázaro, um sentimento novo. Você vê que os leprosos, não os rejeitados, e essa é a nossa caminhada, né? Paulo diz isso, nós somos colocados como espetáculos para o mundo, né? Como espetáculo, com escória para o mundo. E você vê que eles desfrutam daqui e dali, mas os leprosos não agiram como o povo, né? Fala, não. Eles nos rejeitaram, mas a gente vai compartilhar essa boa nova de salvação. Então, assim, o que eu tô falando aqui nesse dia, a gente tá falando aqui, não sei que horas você vai ver esse conteúdo, mas, cara, se você não desfrutar, vai ser um papo de louco que você vai estar ouvindo aqui. Você precisa desfrutar do que nós estamos falando aqui, você precisa desfrutar do Cristo vivo.
desfrutar da sua ressurreição. Então Cristo, quando ele vai para a cruz, ele vai por mim. Isso é muito forte. Romanos 8, Paulo fala o que é a cruz de Cristo, né? Eu digo que Romanos é o livro, é o Evangelho segundo Paulo. E ali Paulo ele aplica a justiça que veio, né, do Calvário e alcançou toda a terra. Então eu digo que se você não entender que Cristo e essa é a mensagem, receba Jesus, tá? O que é receber Jesus? Entregue sua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus, Abraão entendeu isso. Entregar a vida para Jesus é receber a substituição. Abraão ele é chamado, convocado para sacrificar Isaac. No pé do monte, ele leva Isaac para cumprir o decreto que o Eterno liberou sobre ele. Quando ele chega no monte, num trecho, no pé do monte, ele deixa os servos. Porque, como nós falávamos no carro, até um certo ponto você vai ter apoio. Depois de um ponto, não, irmão. É você e a sua fé. É você e a sua fé. E quando chega no pé do monte, ali, num determinado ponto, Isaac faz uma pergunta pro seu pai. Pai, aqui está a lenha, o fogo, tá tudo de boa aqui, mas tá faltando algo aqui, pai. Cadê o cordeiro? E Abraão não diz para Isaac, meu filho, tu é a picanha, cara. Tu é... Churrasco dessa noite vai ser de Isaac. Não, meu filho, o Eterno proverá para si o cordeiro. Alta confiança. Cara, isso é demais, porque Abraão não tinha os escritos nas mãos, entende? Os escritos vai ser por intermédio de Moisés lá na frente. O Eterno proverá para si o cordeiro. E ele sobe. E isso é lindo, porque Jesus ele fala no Evangelho segundo escreveu João, que Abraão viu o meu dia. Ele diz assim, né? Quando está pregando para os fariseus estão se achando livres demais, né? Para serem chamados de escravos. Nós somos descendentes de Abraão, pô. Se vocês fossem verdadeiramente filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Quais obras que Abraão fez? Abraão não fez milagre, Abraão não operou milagre nenhum. Abraão creu na substituição. Viveu pela fé. E quando ele chega no monte, que ele vai sacrificar Isaac, e o autor de Hebreus diz que ele, pela fé, ele sacrificou Isaac, e trouxe Isaac dentre os mortos. No coração de Abraão, Abraão sacrificou. Mas a mensagem, a palavra de Abraão não era Isaac é o sacrifício, mas o cordeiro é o sacrifício. Quando ele chega no monte e ele vai sacrificar Isaac, que é a tipologia do Calvário, o Eterno envia um anjo, um mensageiro, e o mensageiro mostra para ele um carneiro. Mas a palavra era um cordeiro, mas no monte tem uma provisão de um carneiro. Preso por espinhos. Por isso, cara, isso é fantástico. Interessante mesmo. Interessante, porque os soldados romanos falam assim, ele é rei, não existe rei sem coroa. Vamos fazer a coroa de espinhos aqui. Abraão viu o carneiro enrolado pelos chifres com espinhos. Era a tipologia de Cristo. O primeiro fruto que a terra produziu após ter recebido o governo de Satanás, porque era o governo humano, né? O governo de Adão. Quando Adão negociou isso, o governo sobre a terra passou a ser Satanás. E a palavra diz que os primeiros frutos da terra foram espinhos e abrolhos. Então, quando Cristo é coroado com essa coroa de espinho, era uma declaração espiritual, embora os romanos achavam que estavam escarnecendo de Jesus. Era a declaração espiritual, o governo está saindo das mãos desse, que era príncipe, nunca foi rei. O príncipe. E sob a cabeça de Cristo, o reinado voltando para o homem perfeito que é Adão. Então, carneiro representa a sombra. Carneiro não é o cordeiro. É o animal adulto, né? Mas significa a sombra, ou seja, é o que Jesus está falando, ele viu meu dia de longe. Então Abraão ele vai crer, por isso que ele é o pai da fé, embora Noé venha antes. Embora Enoque venha antes. E são homens que Adão vem antes. Mas ele foi o único homem que entendeu a substituição. E ele creu na substituição. Então o que é receber Jesus? É crer na substituição, porque ele foi para a cruz, pastor, por mim. Ele me representou. Então a condenação que estava sobre mim já não está mais. Está sobre ele. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Então, e quando vem a acusação, Romanos 8, como eu falei, fala sobre isso. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Eterno? É ele quem os justifica. Quem os condenará? Quem intentará, não é tentará, intentará, intento. Né? Pensamentos de acusação. Quem vai acusar? Não podemos acusar. Quem nos separará? Então, assim, quando nós pecamos, nós reconhecemos a obra salvífica, a obra no Calvário. Quando Cristo, ele me comprou, pastor, ele me comprou por completo. Ele não comprou somente as minhas virtudes, se é que eu tenho algumas. Então, assim, se eu estou retendo perdão,
eu estou em pecado, estou em desobediência, porque o perdão que está em mim já não pertence a mim. Ele me comprou por completo. Quando ele me comprou, e comprou com a minha agenda, com os meus projetos, com os meus sonhos, com aquilo que eu queria, o que eu não queria, me comprou por completo. Até as mazelas que ainda que está em mim, ainda, ele comprou e ele está requerendo isso. Por isso que entra o processo, vou chegar mais na frente, vou falar sobre isso. Por isso que entra o processo de santificação. O processo de santificação nada mais é do que ser cada vez mais, cada dia mais, o segundo a mais, menos parecido com o Marcelo e mais parecido com Cristo. Esse é o plano, lembra? Ele era o unigênito, o único do gênero, se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então nós temos que ser semelhantes a ele. Então Satanás ele tem conseguido encontrar acusação, ele tem acusado, pessoas que não entenderam o sacrifício. Eu não posso ser culpado por algo. Vamos supor, quando alguém é preso e por algum crime que ele cometeu ali, e a sentença, cara, são 10 anos aí. Depois que ele sair, cumpriu aqueles 10 anos ali, ele não pode ser chamado mais de um ladrão, um assassino, porque ele cumpriu a pena dele. Ele está livre. Mas só que o tempo que nós vivemos fica essa marca, né? Fica essa marca, né? Mas a questão é, eu vivo pelo quê? Pelo que eu creio ou pelo que o Evangelho diz? Pelo que o Evangelho então, diz. Se eu creio, por isso que eu faço uma distinção entre acreditar e entre crer. É. Ninguém morre por aquilo que acredita. Mas você morre por aquilo que você crê. Então ele foi por mim. Ele me substituiu. Então assim, por isso que a cruz não era dele, né? A cruz era para Barrabás. O túmulo era de José de Arimateia. A mansão dos mortos também, por isso que ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. A morte não conseguiu. A morte, na verdade, não tirou a vida dele. Ele que deu a vida dele, porque a morte não tinha poder. Então ele me substituiu. Toda a acusação recaiu sobre ele. E isso é substituição. E tudo que ele recebeu como maldição não era dele. A cruz não era dele. O túmulo não era dele. Então não era nada para ele. Dele. Mas ele era para nós. E ele se fez para ele. Ele se fez pecador, né? Ele se fez para ele. Ele fez que a cruz fosse... Não, mas não é para você. Não, é para mim. Porque tinha um objetivo maior, uma nação. Tinha uma geração que já estava perdida. E o mais triste que é olhar quando Jesus estava caminhando na terra, ele levantou uma multidão. Fez muitos milagres, muitos prodígios. Mas quando pega o caminho de Gólgota, quando Jesus ele chega no Sinédrio e se depara com as mãos aprisionadas, ele já não tinha mais nada para dar. Aquela grande multidão que foi alimentada por Jesus, muitos foram curados, foi demônios expulsos, muitas maravilhas, muito foi ministrado, foi ensinado, preparado. Porque tinha 70, não foi só 70, foi muitos discípulos. 3 mil, né? Flávio José disse que era 3 mil. 3 mil discípulos. E foi reduzindo para 70, ficou nos 12, de 12. Antes da crucificação já ficou 11. E desses 11, um já negou. Mas quando a cruz foi pesando mais e mais no caminho de Gólgota, aí vai se estreitando. Já não tinha mais ninguém. Mas Deus, o Pai, mostrando assim, eu não desamparo. Eu não me desamparo, meu filho. Porque ele já sentia o que Cristo estava sentindo. Porque ele em carne, porque ele viveu como eu, como você, normal. Já estava sangrando. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. A carne pedindo para fugir do propósito. Mas tinha algo maior, que era a sua vida. Mas no caminho de Gólgota, bendito seja o nome dele. Quando temos que estar preocupados, pastor Marcelo,
O caminho de Gogo tá chegando para mim, para você, para essa geração. E aí, como não nos portar? Hoje, Cristo, ele passou, os discípulos que passou 3 anos e meio, não suportou. E como nós temos nos posicionado para suportar? Já não tem mais Simão Sirineu. Foi Boa. providência Boa. do Pai. Agora é a nossa responsabilidade, sabe por quê? Ele desceu sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos consolar. É o Consolador. Você é consolado quando você está sorrindo? Eu acho que a pessoa Só na dor, né? não tá entendendo isso. Ó, eu tô subindo ao Pai e tô vindo consolar? Ué. Consolar não é momento de alegria. Nós temos que estar ligado com o Espírito Santo para consolar no momento das aflições. E como nós estamos? Ressuscitados em Cristo ou caminhando com Cristo? É porque a jornada com o Senhor, né? Como eu falei no começo, que é uma caminhada de morte. De verdade, pastor, nenhum homem que tenha compromisso com os céus vai ter uma vida de facilidade, não. Um homem sério, né? Um homem ou uma mulher séria, compromissada com o reino, ele vai ser rejeitado. O Senhor disse que ele foi rejeitado e que seria da mesma forma que seus discípulos. Nós não seremos... eu sempre digo isso, a pior pessoa ou a pessoa que você tem que se preocupar não é aquela que te critica, mas é aquela que diz estar junto contigo, sendo que não abraça a fé. Tem um provérbio que diz que melhor é uma repreensão de um sábio do que um elogio de um tolo. Então, homens sérios, homens que estão levando o reino ou trazendo o reino, irmão, vai sofrer as marcas de Cristo. Vai sofrer no seu corpo, na sua alma, as marcas de Cristo, vai sofrer a rejeição. Porque a cruz, quando ele falou de cruz, a cruz não era só um madeiro. Para que o ato fosse concretizado, era necessária a crucifixão. Mas eu até aprendi isso, eu posso crucificar os meus pés. Então são coisas que eu vou ter que fazer. Cristo não vai me matar. Eu crucifico o meu eu. Então eu consigo. Uma das mãos também, se você é destra, se você é canhota, você vai conseguir crucificar também, colocar um grampo ali, um cravo ali. Mas uma das mãos, que é a pior parte, alguém vai ter que crucificar você. É a traição, é o abandono, é a perseguição, como Paulo diz, é o perigo, é a espada. Mas isso é necessário. E como eu falei com o senhor no carro, assim, é difícil você entender, o mundo ele trabalha com a arte do engano. O Senhor Jesus disse assim: quando vos disser paz e segurança, surgirá repentina destruição. Então, como eu falei no começo aqui, o evangelho que Paulo não pregou. Paulo pregou o evangelho da cruz. Mensagem de morte. Não tem como você ressuscitar se você não morre, pastor. Não tem. Então, até comentei com o senhor aquela hora sobre pessoas que estão fazendo o que todo mundo está fazendo. Não, o Senhor te chamou para fazer algo que está faltando. Às vezes perdemos tempo querendo dar pão para quem está saciado. E pessoas morrendo de fome do seu lado. Você retém o pão, lembra da cananeia? Ah, Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cães. Mas os cães se alimentam das migalhas. Mulher, grande é essa tua fé. Grande é a tua fé. Tem machucado muito meu coração. O Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias. A gente vem um tempo falando sobre tempo. Não perca tempo. Foque. Qual é a sua missão? Descubra qual é a sua missão. Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Existem 4 perguntas que o nosso interior faz todos os dias. E enquanto você não tiver resposta para essas 4 perguntas, a sua vida vai ser uma experiência. Você não sabe de onde está vindo nem para onde vai. A primeira pergunta que o nosso interior nos faz todo dia é: de onde eu vim? E a ciência tem tentado encontrar resposta para isso. De onde eu vim? E nunca vai. Não vai, cara. Embora já foi escrito mais de 3.000 anos, sei lá, atrás. Mas somos quem é ressuscitado em Cristo Jesus, entende de onde veio e para onde vai. Sabe o que é interessante? Porque o Senhor Jesus, ele nunca disse que nós viemos do céu. Já leu isso? Não. Então, nós viemos do Pai. A palavra Pai é uma palavra hebraica que é Abba.
quer dizer fonte. Mas não é só aquela fonte, nessa mentalidade ocidental de essa fonte é aquela numa pedra, numa gruta que sai e jorra água. Não, fonte, para a planta, a fonte é a terra. Para um peixe, a fonte é o mar. Para nós, a fonte é Seu ele. Pai. Então ele veio nos conectar novamente, entende? Ele veio nos conectar, ele veio nos buscar novamente para a fonte. E ele coloca na questão da videira, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor, vós os ramos. Olha, o reino, o reino, eu ouço as pessoas falarem assim, que o reino das trevas é muito organizado. Eu tenho dificuldade de entender isso porque união, isso é um fruto do Espírito. Você pode estar num lugar, se não tiver pessoas que proferem a fé, mas se elas não tiverem o fruto do Espírito, elas vão estar sempre gerando divisão, sempre racha, sempre panelinha, né? Porque união é fruto do Espírito. Como os demônios vão ser unidos? Eles não têm. Então, assim, se é que eles têm algo em comum, é a missão de destruir o plano da igreja. É o único propósito que eles têm. Então, o destruir ali, a questão do destruir não é só o destruir no sentido de matar, não. Eles não estão preocupados com o Marcelo, entende? Eles estão preocupados com o que o Marcelo está carregando, com o que o pastor está carregando, com o que você está carregando. Porque daqui a pouco eu passo. Com a missão do Marcelo. Então o que eles têm que fazer? Eles tinham que fazer o seguinte: qual era a missão, se tratando da pessoa do nosso Senhor? Era fazer ele pecar. Nós temos que fazer ele pecar. É quebrando a lei, enfim, nós temos que fazer ele pecar. Se ele quebrar um tio da lei, não cumprir um tio da lei, o sacrifício não é aceito. Então, se nós fizermos o Senhor Jesus, no caso ali o Rabino Jesus, pecar, o Messias pecar, ele pode até ir pro Calvário, meu irmão, mas não vai adiantar. Vai ser um sacrifício inaceitável. Inaceitável. Bom, não conseguiram, cara. Quando chega no Getsemane, ele diz assim: não, pai, a minha vontade é essa, mas a tua é essa, então a vontade do Senhor vai prevalecer. Então ali eles perderam. Não houve festa como cantam, né? Quando Jesus morreu no Calvário, houve festa, não, meu irmão. Ali acabou. Então assim é comigo e contigo, cara. Né? A gente tá carregando um monte de coisa. Se eu morrer com essas coisas dentro de mim, não trazer existência, eu morri. Eu tenho que trazer a existência que está dentro de mim. Eu sempre digo isso, né? Nós estamos começando aquilo que ele já terminou. Isaías diz isso. O Eterno fala por intermédio da boca de Isaías: vê se há um Deus semelhante a mim, que faz conhecido o fim no princípio. Aí o que eu faço? Entendendo que ele faz conhecido o fim no princípio, qual é a minha mentalidade sobre tudo isso? Então eu estou começando aquilo que ele já terminou. Então não tem como dar errado, pastor. Tem não. É só trilhar o caminho de Jesus. Porque o mundo vai todo dia nos ensinar, como você diz, os 4 evangelhos. O véu tinha os 4 evangelhos. Ó, fica atento. O que esse evangelho está dizendo. Acusação. E todo dia ele vivia algo para fazer ele sair um pouco do plano de Deus. E eu acho que o maior desafio para Jesus não foi o deserto diretamente com Satanás. Foi quando Jesus ele estava, né, levaram para Jesus aquela mulher em adultério. Ali Jesus, é a prova das provas. E Jesus ele estava só, sem os seus discípulos, e jogou aquela multidão. E aí? A lei nos diz, a lei mosaica nos diz, quem pegado em adultério tem que ser apedrejado. E o povo todo esperando qual seria a atitude de Jesus. Nós temos que ficar ligados. E muitas das vezes a gente fica tão preocupado. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer... E esquecemos de viver o nosso melhor. Aí você falou uma palavra aqui que tem gerado no meu coração: conexão Abba, conexão ao Pai. Porque se nós estamos conectados ao Abba, ao Pai, nós entendemos que somos filhos do Pai. Esse Pai é amor. E Jesus ele está assim, ó. Todo mundo lá, ele escrevendo no chão. Ele estava escrevendo assim: eu vou mudar a história deles tudinho. Na minha ressurreição vai acabar isso tudo e vão entender o que o Pai quer quando eu estiver morto.
Eu vou ser apedrejado por ela, eu vou ser caluniado, eu vou ser crucificado, Jesus escrevendo. Ele só faz uma pergunta, ele olha assim e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele é o único que não tinha. Ele deixou a resposta assim: para mim e para você, qual vai ser a sua decisão? É questão de nos posicionar, pastor Marcelo. Nos conectar no verdadeiro propósito de Deus. Sim. O povo passa despercebido, é isso. É por isso que há muita divisão. Ah, eu sou disso, eu sou aquilo, esquecendo de viver o melhor de Deus. É salvar uma vida, que ele veio para salvar. E quando aquela mulher diz: está perdoado o seu pecado, vá e não peques mais. O Pai, eu não vim, ele diz assim, sentado na mesa para os seus discípulos: vou me trair, não estou preocupado. Vão me levar à morte, vão me negar, não estou preocupado. Gente, tenho instrução para você. Eu não vim como juiz. Eu vim como advogado. Mas o meu Pai vem como juiz. Enquanto estamos aqui, nós estamos vivendo essa graça, esse amor, mas devemos lembrar que o juízo do juiz vai chegar. A gente fica muito preocupado. O reino de Deus está próximo, mas temos que lembrar que a justiça vem junto. O arrependimento vem antes do desfrutar o reino, né? João já tinha falado isso. Quer desfrutar do reino, arrependa primeiro. Essa passagem de Jesus, ela é muito profunda, né? Nós chamamos do teste, o grande teste. O grande teste. Salomão, quando ele foi testado, né? Duas mulheres brigando acerca de uma criança e dizia que a criança era das duas. Impossível, pô. Essa é forte. Então nós chamamos o ápice da sabedoria, da manifestação de Salomão foi nesse, né? Quando ele decide assim, pega uma espada aí que eu vou dar um jeito. Eu parto a criança no meio aqui, parte pra ela, uma parte pra ela. Aí uma grita assim, não, então dê a criança inteira pra ela. Aí ele fala, então tu és a mãe verdadeira. Esse sentimento não pode ser criado, tem que ser de mãe. Tem que ser gerado. E é interessante que Salomão, ele foi o homem mais sábio da face da terra. E eu tinha crise com isso, cara. Falei, cara, então Salomão foi mais sábio do que Jesus, porque se Salomão é mais sábio, o homem mais sábio da face da terra. Só que a palavra sabedoria ali de Salomão não é sabedoria dom. Sabedoria ali era a teofania de Cristo. Paulo vai dizer que Cristo é a sabedoria oculta aos homens. Então o que Salomão estava pedindo? Salomão estava pedindo sabedoria para dirigir o povo, né? Para conduzir a nação de Israel. Mas descodificando, ele estava pedindo Cristo sobre ele para que ele governasse o povo do Eterno. Isso é fantástico. Então o termo hebraico ali traz, é como se o próprio Cristo viesse sobre ele, o revestisse. Só que o pedido dele é para um propósito. O pedido de Salomão por que Salomão praticamente ele morre desviado, né, cara? Tem uma briga ainda na teologia se Salomão foi salvo, se não foi, porque segundo o livro de Eclesiastes ele está voltando. Outros falam assim, não, ele se apostatou da fé. É porque ele deixou de desfrutar do Cristo para a missão que foi pedida. Que o Senhor me dê sabedoria não é para gastar com dinheiro, não é para construir império, é para que eu governe seu povo. Ele deixou de governar o povo, saiu da missão, abriu mão da missão, se distraiu com as mulheres e aí vai dizer Eclesiastes que tudo que o olho dele pediu, desejou, ele deu. Entende? Então, assim, esse teste de Jesus ele é muito forte. Porque é o teste do teste. Como eu falei, Jesus ele precisa cumprir a lei, ele não pode quebrar a lei. Porque se ele não cumprir um tio, o sacrifício não é aceito. Então, mas na lei de Moisés manda apedrejar. Então ele não pode falar assim, então não apedrejem. Não tem como. Não tem como. Então, primeira coisa ali, ele precisa apedrejar porque a lei de Moisés manda apedrejar. E ele tem que cumprir a lei. Só que, cara, tem muitos códigos aqui. Em primeiro lugar é a misericórdia dele se manifestando ali de uma forma muito mais profunda. Porque quando você olha para essa passagem, e eu vou acabar falando, daqui a pouco eu vou estar falando sobre a ressurreição, que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, a mulher não é a santinha como você pensa, porque a mulher quebrou o mandamento, não adulterarás. O que a mulher estava fazendo? Adulterando. Então ela não amava o Eterno, porque os que amam o Eterno guardam seus mandamentos, certo? Então ela não amava.
Então ela quebrou. Só que a lei... Então se Jesus manda... Jesus diz assim, você não pode apedrejar. Então ele quebra a lei de Moisés. A lei de Moisés. Que na verdade não é a lei de Moisés, ele vai dizer que é a lei do Eterno, dada por intermédio de Moisés. A lei não é de Moisés. Se ele não manda apedrejar, ele quebra a lei de Moisés. A lei do Eterno por intermédio de Moisés. Se ele manda apedrejar, ele quebra a lei de Roma. Porque nesse tempo um judeu não podia tirar a vida de um outro judeu. Por isso que eles não mataram Jesus, eles tinham que levar a causa em Roma. Só romano tinha direito de decidir sobre a vida. Então se ele não manda matar, ele quebra a lei dos céus. Se ele manda matar, ele quebra a lei dos homens. Dos homens da terra. E naquele tempo tinha um outro princípio, que era o seguinte: um rabino ele não podia pronunciar mais de 2 palavras de pé e verbalizar. Então ele poderia liberar 1 ou 2 palavras de pé, verbalizando, e mais de 2 palavras ele tinha que escrever no chão. Era a cultura da época. Uhum. Lei do Eterno por intermédio de Moisés. Ninguém adultera sozinho. Para adulterar precisa de uma segunda pessoa. E cadê a segunda? Cadê o homem? Só uma outra coisa que eu acho interessante, vou deixar o senhor falar, mas eu acho muito interessante é que se você entender que Jesus está falando assim, vamos supor que Jesus esteja falando isso aqui, ó, vocês não têm pecado? Se você não tiver pecado, você pode atirar a primeira pedra. Se ele estivesse falando isso, aí fica uma pergunta, uma interrogação aqui. Moisés tinha pecado? Tinha. Lógico. Paulo diz que todos já nascem, né? O sangue está se derramado. Então Moisés tinha pecado. Os outros que vieram após Moisés também tinham pecado. Então para que funciona uma lei se ela não pode ser aplicada? Se só pode atirar pedra, matar com apedrejamento quem não tem pecado, então para que ele deu essa lei em Moisés? O Ventura será que não houve apedrejamento? O Ventura não houve apedrejamento em Israel? Lógico que houve, e muitos, né? A questão que Jesus está falando ali é o seguinte, isso que o Senhor está falando. Se vocês estão cumprindo a lei corretamente, atire a primeira pedra. Se vocês conseguem cumprir tudo. Não, eu digo o próprio mandamento. Toda a lei. Se você está cumprindo esse mandamento aí, pode matar. Aí, caramba, tá faltando homem, cara. A gente está adulterando o mandamento, porque o mandamento é adulterar. Não é, com perdão da expressão, se você pegar alguém aí se masturbando, você mata. Não, cara, é adulterando. Para adulterar você precisa de uma pessoa. Eles não trouxeram um homem, quebraram a lei. Quebrou. Jesus ele não quebra a lei da cultura porque ele libera 2 palavras e escreve no chão, cumprindo essa cultura. E ele não apedreja, cara, porque ele não tinha direito sobre a vida ali nesse sentido, né? Literal ali. Então Jesus é checkmate em todo mundo ali. E é interessante que, se eu não me engano, o livro de Jeremias profetiza esse episódio. Dias antes desse episódio, o Senhor ele se revela no último dia da festa como a fonte de água viva. E em Jeremias estava profetizado isso, que o povo deixou a fonte de água viva, começando pelos mais velhos e os mais novos. E aqueles que fizeram, acho que Jeremias está falando assim, aqueles que fizeram ou farão, terão seu nome escrito no chão. Quando Jesus libera o decreto, o texto é tão perfeito que diz assim, e começaram a sair da presença do Senhor, começando pelos mais velhos e dos mais novos. Aí o Senhor diz para aquela mulher assim, onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor. Então nem eu te condeno. Agora, vá e não peques mais. Porque ele está falando assim, ó, agora não adultere mais. Não era pecar no sentido de, né, claro que nós temos alvará para pecar, mas eu digo ali, ó, que você não seja mais pego em adultério. Então, Jesus ele é fantástico. Às vezes passamos por situações, pastor, que a gente pensa, não, essa não tem mais jeito. Veio com graça. E o interessante, né, após o Espírito Santo, né, encher e a igreja entender o real propósito de Cristo na Terra era nos ensinar, nos capacitar, nos preparar para dias difíceis e nos fazer discípulo dele, para seguir o caminho dele. A igreja começa a crescer, né, e é permitido, né, Estevão ser pedrejado. Como o evangelho, né? Eu penso assim, quando a gente conhece Jesus, está no mundo, né, Deus ele tira algumas pedradas de nós, mas depois que a gente vê a glorificação é cheio do Espírito, a responsabilidade é maior. Aí é que a gente começa a viver essa ressurreição de Cristo em nós, porque quando
Estevão teve a mesma situação daquela mulher adulterando. E todo mundo achou que ele estava adulterando o evangelho. O porão, e aí toda a igreja em cima dele. Você está adulterando a palavra, você está blasfemando, está blasfemando, está blasfemando. E ele manteve firme, pregando o evangelho da verdade. Porque muitos acham que Cristo está morto, mas ele vivenciou um Cristo que vive e reina eternamente. Se queremos viver a ressurreição de Cristo, pastor Marcelo, a gente vamos ver o céu aberto e vamos receber a pedrada da terra. Quando estamos tomando pedrada da terra, é porque o céu está aberto. Esse é a loucura do evangelho. É o sentido de ressuscitar em Cristo. Cristo ressuscitou, foi isso. Porque matar a carne de Estevão, mas o espírito estava sendo levado, o céu já estava aberto. Mas está todo mundo preocupado. O que vai ser hoje? O que eu vou ser hoje? Mas esquecendo viver o melhor de Cristo. Que ele está crucificado nele, está ressuscitado nele, é ver o céu aberto. É muito bom, mas temos que também ter maturidade para receber as pedradas da terra. Muitas das vezes a gente, para o que Deus tem na nossa vida, por causa com medo da pedrada que vai vir. Se Estevão parasse a pregação, ele não ia receber pedrada, mas também não ia ver o céu aberto. Tem noção do galardão desse homem? Noção do galardão desse homem. É senso da realidade, né, pastor? Porque eu falo isso. Em que evangelho você tem crido? Em que Cristo você tem crido? Né? São muitos Cristos, né? E ele já tinha alertado. Muitos aparecerão, surgirão em meu nome. Sabe, a gente tem uma facilidade muito grande de criar deuses, embora o mandamento falou que não faríamos, né? Não é lícito fazer para nós imagem de escultura. Às vezes somos nós mesmos, nos idolatramos. Idolatramos templos, idolatramos ministério, idolatramos, hoje em dia está na moda seguidores, né? Então você faz de tudo. É em que Cristo, irmão? Até certo homem disse que ninguém morre por uma mentira, né? Ou Jesus era muito louco para falar que era Deus, ou de fato ele estava falando a verdade. Vai encerrar aí? Não. A partir do final da minha... Tem mais umas 2 horas aí. Tô preocupado aqui. Fica à vontade, tem mais 2 horas aí, Marcelo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, assim, em Atos 2, é muito interessante isso. Pedro, antes, sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, Pedro vai negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Cheio do Espírito Santo, a primeira pregação, 3.000 almas. A questão é que nós queremos fazer aquilo que já sabemos que temos que fazer, mas sem o Espírito Santo. Quando o Senhor diz assim, sem mim nada podeis fazer, e a gente continua falando assim, não, Senhor, eu vou te provar que eu consigo. Algumas coisas eu não consigo, mas algumas coisas eu dou conta. Eu falo, não, sem mim nada podeis fazer. Sabe por que tem pessoas abrindo mão de ministério? Primeiro que às vezes o Senhor não chamou. Olha que coisa forte. O texto diz que a palavra do Senhor Jesus ressuscitado para os discípulos era: vocês vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, ele dá o norte, assim como foi com Abraão. Vai até o monte que eu vou te mostrar. Então vocês vão para Jerusalém. Pô, para Jerusalém? Você tá maluco? O pessoal acabou de te matar lá. Não, vocês vão para lá. Vão esperar lá. Não fuja para onde o Senhor está te enviando, irmão. Não viva pelos olhos, Paulo, de sorte que nós não vivemos pelas vistas, mas vivemos pela fé. Fé no quê? No que né, mantra? Não, fé no que ele diz. Às vezes algumas pessoas vêm conversando comigo e compartilhando conhecimento, né? Aí eu digo assim, tá, beleza, o que ele te falou ontem pela manhã? O que Jesus tem te pedido? Aí a pessoa fala uma cara de paisagem, fala, pô, se tu tá pensando, cara, o que ele te falou ontem, uma semana atrás. Então não há oração, né? É monólogo. É um monólogo.
até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8. Ou seja, vou ficar em Jerusalém até que tem um tempo determinado. O poder veio, vocês anunciam o meu evangelho. A minha tão grande salvação, a minha ressurreição dentre os mortos. Em Jerusalém, território judaico. Judéia, território judaico. Samaria, já não é mais território judaico. E confins da terra. Atos 1:8. O Espírito Santo vem. E o texto ali eu acho muito profundo, porque... Não vou ali, vou voltar aqui, mas diz assim que e recebereis poder. A palavra poder ali é para ser... Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas é muito forte. É martirel. Sabe o que você está falando para os discípulos ali? Ó, vocês vão para Jerusalém se martirizar, receber poder para serem mortos pelo meu nome. Eu vou capacitar vocês com uma coragem tão grande. Antes, sem esse revestimento, Pedro me negou por um monte de coisa. Quando o Espírito Santo vier sobre você, Pedro, vocês vão ser mortos. vai ser martirizado. Como você para um povo que não tem medo da morte? Não tem como. Não tem como. Então o texto diz isso. Ele mostrou o lugar. Ele falou para que o revestimento ia acontecer. E ele falou o tempo que eles iam permanecer ali. Atos 1:8. Aí diz que eles permaneceram em Jerusalém. Pedro está passeando ali, indo para a praia, a sombra dele cura. Isso é fantástico. É o que eu falei com o senhor aqui. Se você só vive o seu chamado quando você está na presença de pessoas, não é o seu chamado. Não é. É uma profissão. Eu creio que a gente fomos chamados para fazer parte de um corpo, do corpo de Cristo. E somos membro de um corpo. E cada um com suas funções, suas limitações, suas fraquezas, seus dons, seus talentos. A gente devemos nos reavaliar todos os dias de manhã e perguntar que o Senhor fala do céu para nós. Hoje eu estou dando uma nova oportunidade de você viver o seu melhor, para você fazer o seu melhor. E a gente temos que nos questionar, Senhor, Sim. O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu seja hoje? Ele foi o carpinteiro, ele foi o mestre, né? Ele foi o companheiro, ele foi o próprio mártir, mas sempre para melhorar a vida de alguém. O único propósito do Evangelho é melhorar a vida de alguém. É a gente impactar alguém para transformar uma vida. Estevão ali foi o primeiro mártir, mas transformou a vida de um grande homem. Talvez era o momento de tomar a pedrada e a gente está fugindo. Então, é uma coisa interessante. João Batista, eu faço um trocadilho aqui. João Batista, a missão de João Batista era qual? Preparar o caminho para a manifestação do Messias. Isso aí. Eis que vos envia o profeta Elias, né? Falando Malaquias lá. Isaías, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, até que ele venha. Até que, de novo, a palavra, até que. Isso. Tem um tempo. Então, o ministério de João Batista era até quando? Até aquela declaração que ele liberou. Tem que ele tenha. Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo menção do texto de Gênesis 22. Ele está apontando para o Cordeiro que Abraão viu, a substituição. Ele é a substituição que Abraão viu. Só que o texto sagrado diz que ele mostra, batiza Jesus, acabou o ministério de João. João continua batizando. Não, João, teu ministério é até que ele se manifeste. Não existe dois Messias. Não existe dois Salvador. É só preparar o caminho, não dá continuidade, João. Nós estamos conversando aqui hoje porque Eva acrescentou algo no que o Eterno tinha dito. O Eterno falou assim, não comereis desse fruto. A serpente pergunta para Eva. É assim, Eva não, ali ainda é mulher, não tinha o nome de Eva. É assim que o Eterno disse que não comereis desse fruto? Ela falou assim, não comereis e não tocareis. O Eterno nunca tinha dito que não podia tocar. Ela acrescentou algo. Não tocareis. E Apocalipse fala que quando ele finaliza o livro de Apocalipse, mas vale para toda a escritura, aquele que tirar ou acrescentar muito, irmão, é muito perigoso. Então João deveria pregar até ali, cara. Só que João continuou pregando, continuou fazendo discípulos também. Aí o que aconteceu? Ainda fez questionamento com Jesus. Vai lá ver se ele mesmo
Mas você entende? Cara... Quando a gente chegou o tempo e você continua fazendo aquilo que não é no tempo. Além do que foi te exigido. Você entendeu? Sacrifício de tolo. Acho que é Davi que diz, né? Davi ou Samuel que diz que não oferecerei ao Eterno um sacrifício que não me custe. Mas por quê? Porque ali o Eterno não tinha pedido sacrifício para ele. E alguém está sugerindo ele sacrificar. Não rola. Agora, o sacrifício que Jesus me pediu, que é um sacrifício, é um coração quebrantado e contrito, eu preciso oferecer. Até brinco assim, né? Que, vamos sacrificar. O que eu vou sacrificar? Você quer sacrificar 2 horas de jejum. 4 horas de oração. Olha só, o cara já está colocando como se o jejum e a oração fosse algo ruim. É um sacrifício. Paulo disse, não, o sacrifício é só os vossos corpos. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Né? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Porque você não vai ver um churrasco queimando ali e se divertindo. O sacrifício é agradável para aquele que recebe. Você entendeu? Então João Batista perdeu a cabeça porque ele queria ser o cabeça num corpo que só tem um cabeça, que é Cristo. Atos 1:8 fala que eles deveriam ficar ali até que poder viesse. Eles não saíram, pastor. Atos 1:8. Atos 8:1 diz assim, naqueles dias apareceu Saulo perseguindo e pegando cartas. Por que Estevão morreu? Porque eles não cumpriram o ID. O texto é tão lindo, cara. É isso aí. Eu sempre pergunto, por que o próprio Cristo, o próprio Deus, desce na terra novamente? Já não tinha. Vai estar com Paulo. Porque a igreja procrastinou. Era ir de pregar o evangelho. Samaria, até os confins. Eles ficaram só Jerusalém. Só vivendo o benefício do evangelho. Pô, tá bom pra caramba, pô. Olha o que tá acontecendo aqui. O negócio tá bonito, tá dando certo, né? Mexer pra quê? O time que tá ganhando não se mexe. Tá tudo tranquilo aqui em Jerusalém, ó. Estão colocando. Aí o ego. A igreja não podemos nos pegar com o ego, pastor. Estão colocando os nossos pés. Todos os bens, oferta, a igreja está crescendo, quebrou. Nesse tempo, o Império Romano quebrou. Porque quando tem Cristo, todo mundo exalta. Mas só que não era o propósito de Cristo Jesus. E aqueles discípulos que caminharam e vivenciaram o sofrimento, passou uma comunhão que ninguém vai passar. Ninguém vai ter. Aqui na terra. Ninguém vai ter na terra essa comunhão. 3 anos e meio com Jesus, mas não entendeu o verdadeiro propósito. Aí Cristo olha do céu e fala, não, tá tudo errado. De novo. Poxa, rapaz. 10 dias só. É o que eu falei com o senhor, né? O paraíso ali, o lugar perfeito, botou 2 homens, estragou. Eu falei, não, rapaz, não é o propósito, não, gente. Não, rapaz, tem que fazer um negócio, né? Então, aí, olha só, que eles se acomodaram tanto que convocaram mais. Agora tem que convocar para fazer isso aqui dentro da igreja, para fazer. Mas ninguém ia, ninguém saía. Ninguém, só ali. Aí teve que martirizar. Olha só, a pedrada que Estevão toma foi para impulsionar o ministério de Saulo. Olha como isso é forte. Isso é muito forte que eu vou falar agora. Uma coisa dar certo não significa que aquilo é certo. Tá dando muito certo, tá, cara? Não tem paz no teu coração, irmão. Paz é árbitro, né? Paulo diz, seja paz, árbitro em vosso coração. Tá fazendo alguma coisa, tá dando resultado, tá sendo positivo, mas você não tem paz, mete o pé mesmo. Você note que Paulo e Saulo, ele não teve o seu nome mudado, né? Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo era judeu e romano ao mesmo tempo, porque o seu pai era romano. Então, Paulo não teve o seu nome mudado como, por exemplo, Abraão, né, ou Sara. O nome Saulo era um nome judeu. Na verdade, é um nome, se eu não me engano, não sei se é hebraico ou aramaico, acho que é hebraico. O nome Saulo, essa expressão Saulo, na verdade, é Saúl. Saúl é aramaico, se eu não me engano. Na verdade, o nome de Paulo era Saul. O nome judeu de Paulo é Saul. Aguardando. O nome de Paulo, Saúl é uma homenagem ao rei de Israel e Paulo, se eu não me engano, é da tribo também de Saul. Quando Paulo está perseguindo ali, Jesus tem um encontro com ele ali no caminho de Damasco, e ele diz assim, Saulo, por que me persegues? Provavelmente você está falando em aramaico ou em hebraico. Saul, por que me persegue? Ou seja, cara, teu pai lá atrás estava perseguindo Davi, meu irmão, e deu ruim para ele.
Deu para trás, cara. É o que eu falei com o senhor, né? Às vezes a gente tá caminhando um pouquinho, nós sofremos para aprender e saber o que nós sabemos hoje, né? Aí vem alguém mais novo e diz assim, não, mas eu vou trilhar o mesmo caminho e vou ter resultados diferentes. É impossível. Não vá por esse caminho, cara. Tu vai quebrar a cara. Então, Saulo era o nome judaico e Paulo o nome, se não me engano, é helênico, né? Ou grego, uma coisa assim, acho que é helênico. Por isso que ele deixa de usar o nome Saulo, porque ele entendeu que a missão não era só para os judeus, mas para toda a terra. Mas Paulo, ele trabalhou em prol da igreja, não somente depois que ele saiu. Porque você vê, se Paulo não começa a perseguir a igreja não teria ido. Não tinha. Porque quando ele vê, porque quem estava lá? Saulo. Esse testemunho do empredejamento ali, que mudou a grande trajetória, que impulsionou Paulo nessa missão e falou assim, pô, Estevão, eu peguei a capa dele com sangue, eu gostei daquele momento. Aí que eles falam, agora você vai viver, agora você vai bater como ele. É isso aí. Porque ele viu Estevão tomando as pedradas, mas continuando na missão. Quantas açoites Paulo tomou? Quantas prisão? A víbora mordeu e ele continuou. O segredo do evangelho é que a gente só quer a vitória, pastor. Eu tenho comigo assim. Sim. Eu falo com a minha família, né? Eu tenho propriedade da minha família, a gente é sacerdote da nossa família. E tá escrito aqui. Família de vencedores. É lindo! Mas quer trilhar o nosso caminho? Suportamos. É uma construção, né, pastor? Mas suportamos o abandono. Suportamos muitos imperpérios, muita dor. Superamos isso tudo e prosseguimos. Para vencer o caminho da vitória. Cristo fez o quê? Suportou a cruz, superou a ingratidão do povo, a rejeição. Até hoje. Né? Mas prosseguiu no plano de salvação. Então, mas uma vez que a gente chega aqui nessa terra, tem uma opção de retroceder. Não tem. Jó disse que voltaria pro ventre da mãe dele. Eu quero ver, cara. Não tem como. Não tem como, irmão. Então, eu digo assim que sempre foi assim. Eu já tô finalizando, se eu quiser aí. Não. Sempre foi assim. Uma das maiores armas dos impérios, dos grandes conquistadores, sempre foi o conhecimento. Você priva a massa de conhecimento, então você domina toda a massa. Então, assim, o que eu vejo hoje sempre foi o princípio de, né? A gente tira o conhecimento, o povo vai depender de alguém para fazer qualquer coisa. Hoje em dia, eu vejo Satanás com a mesma estratégia. Não pode deixar pregar, só não deixem pregar o evangelho. Pode pegar qualquer mensagem aí, pode usar púlpito, só não deixem pregar o evangelho. Pode cantar. Né? A gente está crescendo graças a Jesus na área da música. Né? Musicalmente falando, a gente está avançando muito. Pode cantar, ter shows, só não podem cantar o evangelho. Então você vê que a mensagem da cruz, ela está saindo dos púlpitos, porque não tem lugar para ela. Martim Lutero, foi Martim Lutero? O Wesley, acho que foi o Wesley, né? Que ele falou, se me tirarem o púlpito, eu vou pra praça. John Wesley. Praça se me parou aqui, irmão. A minha eu já tenho uma praça já de cativa, né? E esse ano nós estamos pregando nessa praça para viver isso, esse evangelho. Porque há uma confusão, ô pastor Marcelo, porque somos parte de um corpo, somos membros, estamos conectados um ao outro num propósito do Pai. Eu nasci para estar na praça. Boa. Eu tenho que respeitar aquele que nasceu para estar dentro do templo. Aquele que é o levita, que é o profeta. É isso que devemos entender. É essa pergunta que nós devemos. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu me defini na minha caminhada que eu entendi qual o destino e vim batendo cabeça ao longo do tempo para saber a jornada. Hoje eu estou bem convicta. Eu tenho um destino.
e tem a jornada. E a jornada não é fácil. Mas o eis-me aqui. Vivemos num mundo, como Isaías disse há uns 4, 5 mil anos atrás, eu vivo no meio de homens impuros, de lábios impuros, de coração impuro. E eu sou esse tal. E é a minha realidade. É a nossa realidade. Vivemos no meio de uma sociedade impura. Se você vive no meio da sociedade impura, você vai dizer que você é puro? Tem muito querendo pegar religiosidade, santidade, num mundo que não conseguimos viver esse grau de intimidade. É só lá. É lá em cima. Boa. É todo dia nós temos que estar proposto a viver a perfeita vontade de Cristo. Boa. Dói viver a perfeita vontade. É Cristo te aperfeiçoando todo dia. Ô Marcelo, isso aqui tá errado, tá? E não adianta você querer tirar uma trave no olho do irmão. Eu não bebo, não faço, mas fala mal, faz fofoca dos outros. Eu não faço, mas não converso com fulano. Mas é mesmo pecado. Não devemos, nós temos que colocar na nossa mente que não conseguimos viver uma vida santa, porque o único santo veio, ressuscitou e mandou o Espírito Santo para nos consolar. Ele quer nos aperfeiçoar todos os dias. Cristo disse naquele grande concílio na casa de Levi: siga-me, homem totalmente pecador, mas ele me ensina muito, Levi. Porque ele disse assim: eu vou te seguir. Eu vou te seguir sim. O propósito é esse, já entendi o meu destino, a minha jornada. Mas agora eu quero te chamar para minha casa. Será que nós temos chamado Jesus para intimidade, pastor Marcelo? Caminhar com Jesus dentro da igreja, pregando, estando aqui, é fácil. Mas chamar para intimidade, porque casa chama intimidade. Aí Levi fala assim: aí Jesus, entra na minha casa. Você vai ver a minha intimidade, quem eu sou. Por completo, né? Sem filtro, sem nada, sem nada. É quem realmente sou. Meus amigos, meus parentes, todo mundo. Faz uma mesa. Ele convida para sentar lá. Não tinha vergonha de si mesmo. Eu tô te seguindo, porque a responsabilidade de ser transformado, de nos transformar é de Cristo. Mas esse contato, mas a responsabilidade nossa é estar em contato com Ele todos os dias, para que Ele sim possa nos aperfeiçoar e nos transformando. Não conseguimos sem Cristo. O olheiro é Ele. Boa. Ele que vai nos amassar, vai nos quebrar, mas nós que temos que... Ele não vai nos quebrar, nós que temos que nos quebrar na mão dele, dizendo assim: conserta de novo. E dentro da casa de Levi estava aqui os publicanos, os fariseus, os mestres da lei. E o coração de Levi, que ninguém gostava dele, mas quando Jesus entrou, o pastor Marcelo, quando Jesus entrou, a casa do cara estava cheia. Porque ele atrai, né, pastor? Ele atrai, mas o interessante é que quando o Levi estava lá, ninguém queria, era rejeitado pela sociedade. Mas quando Jesus entra na vida de Levi, e Levi não convidou Jesus para entrar. Quem entrou junto? Os fariseus, os mestres da lei, né? Os caras que se dizia santo, que vivia... Zaqueu? Não, Levi. Mateus. Jesus passa na loteria, enquanto a Mateus diz assim: siga-me. E Mateus fala assim: eu vou fazer um banquete lá na minha casa. Um banquete rolando, os fariseus na casa de Mateus, e questiona: comes e bebe no meio de publicano e pecadores, Jesus. Mateus era corretor de impostos. Ninguém gostava dele. Botando assim, corretor de imposto é
É um traficante. É um traidor. É um Trabalhando traficante. para Roma contra seus... É um agiota, é um bandido. Botando no tempo de hoje, é uma prostituta, é um cara que não tá ligado, é um bandidão aí. Ele passa lá e fala assim: ei, ô traficante, entra, siga-me. Se levantou e foi. Olha a grande diferença, pastor. Se a gente tem que ser ressuscitado em Cristo, a nossa mente tem que ressuscitar nos pensamentos de Cristo. Está morta. Os evangelhos. Nicodemos. Conheço toda a lei. Mas quando Jesus tem que nascer de novo, siga-me. Seguiu? Onde barra tanto conhecimento, mas nada de intimidade. Levi não conhecia Jesus, vivia uma vida, toda bagunçada. É cativo da mão de Satanás, rejeitado durante a sociedade. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele nem questionou, abandona a sua banca, abandona tudo e fala: Jesus, entra na minha casa. Não, eu quero por completo. Né? Viver Cristo tem que ser por completo. Sim. Muitas das vezes a gente quer carregar alguma coisa com nós. Sim. Não adianta, pastor. Né? Eu tenho muito dinheiro na minha banca que eu vou levar. Não. Jesus te chamou. Qual é a atitude que você vai tomar? De Nicodemos ou de Mateus? Nicodemo ia encontrar com Jesus à escondida. Nicodemos bancava o ministério de Jesus, mas nunca se apresentou para Jesus. Mas quando Levi teve a primeira oportunidade, siga-me, ele levantou, abandonou e fala assim: não vou só te seguir não, vai na minha casa, eu quero fazer um banquete. Porque dia que Nicodemo ofereceu um banquete para Jesus? Nós estamos querendo que Jesus faz banquete para nós, que resolve o nosso problema. A gente arruma tanta treta, planta coisa ruim e chega na igreja: Jesus, resolve para mim, eu vou orar, Não. Jesus tem que ter disposição de falar: Jesus, eu vou te seguir, entra na minha casa, na minha intimidade, eu sou isso aqui, miserável, tô leproso, sou pecador, sou isso tudo, todo de ruim sou eu. É a realidade. E só tem gente ruim, não tem como mudar nesse cenário. E Jesus senta. Os religiosos sérios. Tem que ter um psicológico muito bom. Jesus, ele é revolucionário, né, cara? Não, o raciocínio é sobre Mateus. Os caras que não gostaram dele, quando você encontra Jesus, você coloca dentro da sua casa, isso não é importante. Então, por isso, naquele tempo, por exemplo, Mateus, o nome Mateus é um nome helênico também, né? Perdão, o nome de Mateus é um nome helênico, mas o nome dele não era Mateus, era Levi. Então, quando o Eterno, na pessoa de Josué ali, orientou Josué a conquistar toda a terra, Josué saiu a conquistar a terra. Chegou a uma certa idade, já com a idade avançada, ele falou assim: não quero mais guerrear, não. Vou dividir as terras aqui, uma porção para você, e dividiu uma porção para cada tribo ali. Porém, o Eterno falou assim: não, a tribo de Levi não terá porção terrena. A herança dos levitas será a minha presença. Então os levitas vão me servir e a recompensa deles será a minha presença. Quando nós chegamos nesse texto, Levi está cobrando impostos, não pode, porque Levi é da tribo. Aí a presença vai até na alfândega lá e vai: Levi, a tua herança não é isso aqui, cara. Vem para a presença. Sabe, o Espírito está falando muito comigo aqui de sucesso, irmão. Pessoas que estão desfrutando sucesso e já perderam a presença há um tempão. Mas é tempo de voltar. Ai de nós, pastor, se não tivéssemos a possibilidade do recomeço. Do reconhecimento. E pouco importa o que vão pensar de você, irmão. Como eu falei em Romanos, Paulo fala que quem me justifica é Cristo. Alguém um dia estava falando assim: não gosto de crente porque crente se acha demais. Eu falei: não, crente ele é muito parecido como todas as outras pessoas. Eu falei: tá bom, então qual é a diferença? A diferença é que o crente ele reconhece que é pecador. O Senhor Jesus diz assim: sede santos, porque eu sou santo.
Só, cara, como é que tu vai ser santo como o eterno? É impossível. Só que a palavra santo pro Pai ali é kadosh. Ele é santo e acabou. A palavra ser de santo é kiddushá, né? É santidade todos os dias. Passo após passo, sendo santo após passo. E só finalizando. Então, assim, a ressurreição, né? O poder da ressurreição. A ressurreição, o Senhor nos deu o poder de vencermos o pecado. Antes da ressurreição, nós não tínhamos poder para vencer o pecado. Agora nós temos. Não vos veio tentação, senão humana, mas fiel é o eterno, que juntamente com a tentação também dá o escape. Então por que eu caio, Marcelo? Porque eu quero. Se eu não me engano, o autor de Hebreus diz que nós caímos, cedemos ao pecado, porque não guerreamos até o sangue. Então por que eu caí em pecado? Porque eu quis. A palavra também de Tiago diz que toda tentação que vem sobre mim é porque, segundo a minha própria cobiça. Então por que eu caí, Marcelo? Porque eu quero. A ressurreição de Cristo nos deu uma nova natureza. Nós já não servimos mais a velha natureza, servimos a nova natureza. O poder da ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, os mortos, os sepulcros dos mortos, estavam em Jerusalém ali, se abriram os sepulcros, e eles ressuscitaram. O poder da ressurreição tirou as chaves, se é que ele teve, as chaves da morte e do inferno, e colocou nas mãos de Jesus. O poder da ressurreição deu autoridade à eclésia, que é a igreja dele, de ir por toda a terra. Ah, pastor, Satanás está se levantando contra mim, Satanás está me atacando. Não, irmão, é você que está indo, ele só está se defendendo. E se ele está te atacando é porque você entendeu o poder da ressurreição. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, diz o Senhor, após ter ressuscitado. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos dito. Isso é o poder da ressurreição. Agora, se a gente negligencia essa ordenança e ir por todo mundo, a gente vai cair no mesmo erro de Atos 1:8. Vocês vão ficar em Jerusalém até que o poder venha, depois que o poder vier, vocês vão. Quando Saulo começa a ameaçar a igreja, perseguir a igreja depois da ressurreição, o texto diz assim: e alguns permaneceram em Jerusalém, outros desceram para a Judéia. Tiago foi até Samaria e sacudiu Samaria. E o evangelho depois em Paulo chegou até os confins da terra. Então, porque tem muita coisa acontecendo que aparentemente é o contrário. Dificuldades, lutas, privações, portas fechadas, ausência de bênção, ausência de milagre. Sabe por quê? Muitas das vezes é porque você não está cumprindo o ID. Agora, o ID dele é de acordo com o que ele te direcionou. Existe uma coisa chamada ministério, outra coisa chamada sobre ministério, chamado e propósito. Ministério é aquilo que você vai exercer dentro da eclésia, da igreja. Uns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. Isso é ministério. Chamado, a palavra já diz, é comissão, é pregar o evangelho. Não sei pregar, é impossível. Se tu ensinar um papagaio a um texto sagrado, ele vai conseguir repetir, vai pregar o evangelho. E se você não pregar, as pedras clamarão. Então, não sei qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Teu chamado é pregar o evangelho. Marcos 16. Todo aquele que me recebe, todo aquele que crê, vai pregar o evangelho. E qual é o propósito? O propósito da palavra diz que é sermos feitos à imagem de seu Filho. É sermos feitos Cristos. E Cristo não no sentido de salvadores, mas de homens perfeitos. Isso, o Espírito Santo está em mim para que Cristo seja formado em mim. Paulo diz que Cristo vai ser formado em mim quando eu estou passando por adversidades, privações, provações, perseguições. Aí Cristo é formado em mim. Cristo não é formado em mim quando eu estou num oásis espiritual. Não. Entendeu? Com água de coco espiritual ali e me deleitando. Não, irmão. Cristo não está sendo formado em você ali. Lembre que o primeiro homem caiu no deserto. No paraíso. Né? E o segundo Adão começa a obra. O primeiro homem caiu comendo do fruto. O segundo Messias, né? O segundo Adão, Cristo, ele começa não comendo do fruto oferecido por Satanás ali. Então esse é o nosso propósito. Sermos feitos à imagem de Cristo. Essa é uma semente para as nações. Não é você, porque você passa, tu vai ficar aqui 100 anos. Mas o que está dentro de você, Jesus falou assim: eu vos escolhi, vos chamei e vos nomeei para que vocês para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Ele não falou que o Marcelo vai permanecer, mas o fruto que o Marcelo vai gerar, esse vai permanecer. Então, quando eu partir dessa terra aqui, vai permanecer aquilo que eu gerei. O quanto de Cristo eu gerei em você, naqueles que me veem, naqueles que me seguem. Não é o quanto de Marcelo foi gerado. Lembra que eu falei com o senhor? Caramba, o cara parece muito com o Marcelo. Não, irmão. Tem que formar em você Cristo. Então, a ressurreição me faz entender isso. Ele me revestiu de poder, ele me revestiu de autoridade, ele me revestiu do conhecimento, foi me dado pleno conhecimento da salvação da fé. Ele me deu o seu Espírito. E tudo isso
por causa da ressurreição. E um dia, né? Um dia nós vamos ver como ele é, porque ele vive. Assim como ele é, nós o veremos também. Quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade. Coisa maravilhosa, né? É viver o propósito do Senhor. Nós já viemos tentando um tempo, né? Estarmos aqui. Eu falei que isso não é um tempo certo. Aí você falou assim, não é hoje. E foi hoje. Então que o Eterno abençoe sua casa, sua família, tudo que está no seu nome, seu ministério e esse projeto também. Muito obrigado pelo convite. MP Podcast, amém. Né? Canal no YouTube, MP Podcast. E a proposta do canal é fazer você pensar. Fazer você criar dentes no cérebro. Né? Por que isso? Todo mundo me pergunta, por que criar dentes no cérebro? Cara, se você der comida pra quem não tem dente, ele vai engolir, irmão. Então se tu pega, dá uma canja, que é muito fácil de mastigar, mas com o osso ali o cara vai se matar. Porque ele engoliu. Então dente no cérebro por quê? Cara, eu sempre digo que a boca da alma é os ouvidos. Verdade. Então não diga amém pra tudo que você ouve não, cara. Porque se você ligou, irmão, ligou na terra, tá ligado no céu. Então não diga amém, não vá atrás de quem, né, muitas vozes falando, você cria dentes no cérebro. Pense um pouco mais, reflita um pouco mais, entenda a mensagem da cruz, entenda a mensagem da ressurreição. Então, se você quiser, se inscrever no canal lá e você vai começar a criar os dentes no teu cérebro. Eu creio que o Marcelo está aqui novamente, se assim for possível, né? Amém. E deixa o like, compartilha, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado sobre as nossas vidas.